Hoje é dia de fazer o upgrade no meu mini PC. Eu montei essa máquina no final de 2024, começo de 2025. Ela tem um i5 3600K, 32 GB de RAM DDR4, no caso são dois módulos de 16 GB, e também uma RTX 4060 compacta da Inno3D. É um modelo realmente feito para justamente você usar em máquinas ITX como essa aqui. E assim, eu particularmente acho que ficou muito bonito nesse gabinete aqui da Metal Fish, que é o T40. É um gabinete que tem um volume de 7 litros, então realmente é bastante compacto. Só tive um probleminha ali para conseguir fazer o 3600K funcionar direito, tive que fazer delete, colocar metal líquido entre o IHS e o chip. Mas deu certo no final das contas e ficou uma máquina bastante potente pelo tamanho dela. Só que ultimamente eu comecei a migrar para o Linux. Comecei não, né? Na verdade já estou há 3 meses usando o CashOS como meu sistema operacional principal. Eu já até deletei o Windows do Dual Boot também. Eu estou só mesmo no CashOS hoje em dia. E querendo ou não, embora a Nvidia funcione muito bem em Linux, eu fiz até um vídeo recentemente disso também, você perde ali de 20 a 30% em jogos DirectX 12. Eu acho que faz mais sentido hoje em dia, que eu estou usando Linux, ir para uma placa de vídeo que seja mais compatível com o sistema operacional. E é por isso que eu vou trocar minha RTX 4060 compacta por esse modelo aqui de RX 9060 XT de 16 GB da PowerColor. O nome desse modelo aqui é Reaper. A RX 9060 XT, na verdade, como um todo, já é o melhor custo-benefício que tem hoje em dia no mercado, mas esse modelo específico da PowerColor, a Reaper, é uma 9060 XT de 16 GB que está custando, em geral, por aí, por volta de R$ 2.470, R$ 2.400. Eu peguei na Shopee por esse valor, R$ 2.470, mas eu vejo direto aparecendo na Kabum, eu acho que na Terabyte também. Então, realmente, entre as placas custo-benefício, esse é o modelo que está saindo com uma constância muito boa por um preço abaixo de R$ 2.500. E é uma placa de 16 GB de VRAM. Então é isso, a gente vai trocar a RTX 4060 de 8 GB compacta da Inno3D, que inclusive eu acho ela muito da hora, eu vou tentar reaproveitar em algum outro projeto, e vai colocar no lugar a RX 9060 XT de 16 GB da PowerColor. A gente vai testar em vários jogos, mas antes uma palavrinha do patrocinador desse vídeo. A gente tem falado muito de Linux aqui no canal, mas nesse começo de ano, se você está precisando de uma chave do Windows, mas não quer dar a bagatela de 1.000 conto para comprar no site da Microsoft, minha recomendação é que você pegue uma chave OEM baratinha na gvgmol.com. Até porque usando o meu cupom AG25, o Windows 11 Pro está saindo por R$ 146, o Windows 11 Home R$ 124 e o Windows 10 LTSC, para quem ainda quer ficar nessa versão do Windows, R$ 78. E a ativação é bem simples, você vai receber a sua chave na página de compra da GVGMOL, copia o código, insere no sistema operacional equivalente e pronto, na mesma hora o seu Windows será ativado. Os links da GVGMOL estão na descrição do vídeo, confere lá. O motivo de eu ter pego esse modelo aqui de RX 9060 XT, em vez de, por exemplo, o modelo dual da Asus, que tem um sistema de refrigeração mais parrudo, é uma placa fantástica, é que essa placa aqui, além de ser mais barata, ela também é um modelo mais compacto, o que é importante, né, já que a gente está falando aqui de um PC ITX. Ela tem só 205mm de comprimento e ocupa apenas 2 slots, enquanto a maioria das RX 9060 XT que tem no mercado ocupam 2.5 slots, o que torna essas placas em geral incompatíveis com gabinetes ITX, que nem o T40 que eu estou usando nesse setup. Mas nem por isso, como veremos nos testes, ela é uma placa quente. Pelo contrário, em longas sessões de gameplay, o máximo que eu consegui atingir foi 70, 71 graus, isso com ar-condicionado em 25 graus. O que eu acho um ótimo resultado, porque a gente está falando de uma placa de alta performance num gabinete ITX que quase não tem fluxo de ar e ainda assim não chega nem perto do limite térmico. Para quem tem uma máquina ITX, tipo é o meu caso aqui, se você tiver gabinete abaixo de 10 litros, que são gabinetes que geralmente são um pouco mais difíceis de achar placa para caber dentro deles, essa placa aqui é um achado, é uma placa realmente muito interessante. Deve ter algum RTX 5060 Ti de 16 GB no mercado que cabe em PCs compactos, eu não achei no Brasil, e mesmo se tivesse o preço seria R$ 1.000 mais caro, talvez até mais do que isso. Então para jogar mesmo, eu acho que compensa muito a RX 9060 XT. E para trabalhar também, eu estou usando no DaVinci Resolve, estou usando para editar imagem, também não estou tendo problema nenhum em relação a isso. Mas para jogar, não tem placa mais custo-benefício do que essa aqui não. Vamos começar aqui com Resident Evil em Full HD. A gente está aqui com Ray Tracing no alto, aquele efeito de fio de cabelo, qualidade gráfica no máximo, iluminação e sombras no máximo.
A única coisa aqui é que o FSR está na versão 4.1 com o modo qualidade e sem geração de quadros. O resto da configuração tá tudo no máximo que dá. Só mesmo o Ray Tracing, que no caso da AMD não tem Path Tracing. Então a gente está aqui com Ray Tracing no alto. E como vocês podem ver, o desempenho já começa muito bom. A gente está com 112 FPS. A média aqui nesse comecinho 100 FPS. E sinceramente é um jogo muito bonito e bem otimizado, né? Os Resident Evil, pelo menos, não são todos os jogos da Capcom, mas o Resident Evil em geral, o 8... o 7, os remakes, eles têm um desempenho muito bom. E em parte é porque eles se passam nesses ambientes internos, né? E vocês podem ver que o desempenho está muito bom. A placa está em 100% de uso, o consumo de energia está ali em 160 watts. E não está esquentando muito, a gente está pegando ali 65, 66. E o desempenho está muito bom. Em parte o desempenho, como eu falei, é muito bom porque fica nesses ambientes internos, mas mesmo na parte externa, o jogo vai ter um desempenho bom. Eu já terminei ele, eu já zerei. Tem uma parte que você joga com o Leon num ambiente mais aberto e não fica com um desempenho tão bom, mas é mais questão de otimização mesmo, porque essa engine da Capcom, ela tem problemas com, vamos dizer assim, mundo aberto. A gente viu isso em Monster Hunter Wilds, a gente viu também no Dragon Dogma 2, que tem algum probleminha com ambientes mais abertos, mas a maior parte do jogo, mesmo quando você for para ambientes abertos, você vai jogar entrando em apartamentos, entrando em prédios, então vai ter um desempenho muito bom, que nem a gente está vendo aqui, com tudo no talo, só não tem a iluminação com Path Tracing, né? E tá pegando aí 94 FPS de média. Mas eu particularmente jogaria aqui com o Ray Tracing desativado também, se eu quisesse aproveitar meu monitor aqui que é 180 Hz, né? Manteria todo o resto do mesmo jeito que estava antes, o gráfico no máximo, a iluminação no máximo, e o FSR 4.1 em qualidade. Nesse caso, o FPS subiria substancialmente. A gente está fazendo agora aí 120, a média está 150 porque estava antes com o FPS bem mais alto. Esse lugar aqui era um pouquinho pesado. Então a gente saiu da casa dos 90, dos 100 para 120, 130, ó, pegando 150, 160. Vai depender da sala, né, da quantidade de detalhes, iluminação que vai ter. Mas a gente tem um ganho substancial e a placa de vídeo continua aí, ó, numa temperatura bacana, 64 graus. A gente pode ver, ó, que tá na média, nesse tempo aqui, dando esse rolê, de 130 FPS. Pra mim tá muito satisfatório. Eu já jogaria, eu joguei na verdade esse jogo, às vezes com o Ray Tracing ligado, às vezes desativado. Mas em geral eu acho que é um jogo muito bonito das duas formas. E tem a opção ainda de ativar o Frame Generation. Aí eu não diria que você ganha exatamente desempenho. Eu acho que tem essa discussão aí, né, se o Frame Generation já é mais desempenho ou não. E ativando o Frame Generation, você vai ter visualmente no seu monitor, entrega ali uma sensação em termos de visual de 240 FPS, com uma média que a gente está fazendo agora no jogo nessa parte da escada. Então, eu acho que vale a pena quando você está com FPS muito alto, porque com isso você consegue ter uma fluidez melhor na imagem, embora perca ali um pouco na questão da latência, né, de input. Só que é uma troca válida quando você já tá com a latência bacana, sabe? Então eu acho que vale a pena nessa situação. Se você tiver com FPS abaixo de 50, até mesmo 60, eu não acho que vale tanto a pena assim. Eu acho que é mais bacana quando tá 80, 90 FPS para cima. Eu acho que é a situação ideal para você usar Frame Generation, e isso tanto na AMD como também na Nvidia. Cyberpunk 2077 é um jogo que com Ray Tracing eu acho meio bugado no Linux, então eu vou usar aqui no modo Ultra com FSR 4.1 em qualidade, e a densidade populacional eu vou colocar no baixo para que a CPU não afete tanto o desempenho da placa de vídeo. E com essa configuração o desempenho é muito bom, a gente está fazendo 120 FPS, nesse momento aqui 116. E aí, pra testar de verdade, eu comecei a matar policial, comecei a matar todo mundo, pra ver como é que ficava o desempenho no meio do fuzuê, no meio do caos, no meio da desordem. Até 1% low aqui é surpreendentemente bom, né? A gente tá com 94 FPS. E a qualidade da imagem, eu juro pra vocês, com FSR 4, 4.1, a qualidade da imagem é muito parecido com o DLSS na Nvidia. Eu sei que a Nvidia é superior no 4.5, mas não é tão superior assim como muita gente pensa. Eu acho que pelo menos na questão do upscaling, né? Porque eu tô falando de upscaling. Vocês podem ver aí que o pau tá atorando, eu brigando aí, matando todo mundo.
E ainda assim a média de FPS tá 111 e 1% low 85. E no caso aqui, a CPU é que não aguenta tanto, só que como a densidade populacional eu coloquei no baixo, né? Aí não tá afetando tanto o desempenho, mas afeta em algum momento. Vocês podem ver que o uso de GPU às vezes cai para 90, ó. Aí na verdade é o i5 3600K dando uma peidada na farofa. Um outro jogo que eu faço questão de trazer bastante aqui é o Ark Raiders, está em 1080p, com FSR 4.1 em qualidade, aparece aí o 3, mas eu estou usando o 4.1. A gente está com o Ray Tracing dinâmico em alto, e a gente está também com a configuração gráfica no épico. Então é uma configuração bem pesada, como é um jogo online, ele não é exatamente competitivo, mas é um jogo online, né, que você mata robôs e as pessoas podem te matar também, os outros players. Eu não acho que você deveria usar essa configuração. Dá para diminuir, né, para ter mais desempenho, mas eu quero mostrar aqui o desempenho da placa de vídeo, desse setup, na verdade, em geral. Não é um jogo tão pesado, o uso de Ray Tracing dele não é tão exigente. Aqui no ambiente interno, vocês podem ver que também a gente continua pegando aí os 107 FPS. A temperatura aqui está um pouquinho mais quente do que estava no Resident Evil Hacking. Pouca coisa, a gente está pegando aí 68 graus. Já está mais próximo do que geralmente eu vejo em jogatinas mais longas, né? Eu vejo 69, 70 graus, que é um desempenho de temperatura que eu acho muito bom. Novamente, levando em conta que é uma RX 9060 XT, que embora não seja compacta, ela é uma versão que é bem pequenininha comparada com as outras placas. Agora o modo que eu jogo de verdade é com o gráfico em alto, em vez de épico. Eu mantenho aí o Ray Tracing em alto também, campo de visão em 80, e eu mudo o FSR para nativo. Em vez de qualidade, eu uso nativo, que aí eu acho que a qualidade da imagem ela fica ainda melhor e a gente não perde tanto FPS assim. A gente está usando nativo, então é mais pesado, só que a gente saiu do épico para o alto, o que fica na qualidade bacana. E eu sei, eu poderia ativar até no épico, no nativo ainda ficaria um desempenho bacana, só que eu gosto de ter uma fluidez de imagem um pouco melhor, eu gosto de ter um pouco mais de desempenho do que 60 FPS nesse tipo de jogo que é online. Um outro jogo que eu quero trazer aqui é Death Stranding 2 em Full HD, com FSR 4.1 em qualidade, frame gen desligado, e eu vou usar o preset muito alto, só que eu vou fazer algumas modificações. Eu vou alterar a oclusão de ambiente para Ray Tracing e vou ativar também os reflexos de Ray Tracing, que no muito alto não é ativado. É um jogo muito bonito, como diz aquele meme do BRKS Edu, olha essa geometria, só que ao mesmo tempo eu achei ele um pouquinho pesado demais. Tudo bem que essa versão que eu estou usando é uma versão do 7 Mares que estava usando muito a CPU. Eu creio que é porque estava tendo algum bug que ele tentava se conectar com o servidor, porque enfim, esse jogo ele tem algumas coisinhas que são online, né? E aí como não está conectado no servidor da PSN, ele ficava tentando refazer essa conexão. E aí por causa disso usava muito a CPU, né? Tanto é que a gente está vendo ali que a CPU tá usando 100 watts e nos outros jogos estava usando o que? 70, 80 no máximo, né? Então tava usando realmente muito da CPU, mas ainda assim o desempenho da placa de vídeo tava em 99%. A gente tá vendo aí que a placa de vídeo estava sendo usada no máximo dela, é porque realmente é esse o desempenho quando você ativa Ray Tracing, modo muito alto, e tá usando o FSR em qualidade. Esse é um jogo que tem a geração de quadros da AMD no FSR 4.0, que é um Frame Generation com Machine Learning que nem o DLSS é. Ativando isso, a gente vai ter, em termos de suavidade de imagem, no nosso monitor aqui, a média de 120 FPS, 110, então é o dobro do que estava antes, só que a sensação de gameplay, aí novamente falando de latência e tal, a gente volta para, sei lá, 50 FPS, porque quando você ativa o Frame Generation, tá usando mais recursos da GPU, da CPU, e isso faz com que você perca o desempenho base um pouquinho. Eu não senti tanto assim a questão da latência, porque esse é um jogo que, na verdade, a latência dele já é meio esquisita pelos próprios comandos, né, que você tem que dar no Sam, que é o personagem principal. Ele é meio lento de propósito, ele já gira meio lento, então até se você colocar um controle na mão, parece que faz mais sentido jogar esse jogo do que no teclado e no mouse. Ainda assim, eu acho que com Frame Generation fica uma experiência bacana, e você também pode aproveitar mais o seu monitor, se ele tiver, sei lá, 144 Hz, 180, ou até mais, né? Hoje em dia tem monitor Full HD com mais do que 180 Hz que estão num preço relativamente acessível em relação a anos atrás.
E só para dar uma finalizada aqui, vamos de The Last of Us Parte 1 no Ultra e com o FSR 4.1 também em qualidade. É um jogo que eu sinto que no Linux ele perde desempenho bastante em relação ao Windows. Eu não sei por que isso, ele perde mais do que os outros jogos. Só que aqui tá bem satisfatório, a gente tá fazendo 99 FPS na média e 79 FPS no 1% low. Vai depender da cena. Nesses lugares, às vezes mais aberto, você perde mais FPS. Em algumas salas que tem mais detalhes, você também perde. Uma coisa interessante desse jogo é que, embora a GPU fique ali em 100%, eu sinto que ele castiga bem mais a CPU. Vocês podem ver aí que o i5 3600K, ele tá dando uma chorada, né? Ele tá usando 120 watts e ele tá em 82 graus. Aí leva em conta, né, que é um PC ITX, então temperaturas altas acabam sendo normais, né? Mas o desempenho tá bacana. A gente tá fazendo aí perto dos 100 FPS, daria pra jogar tranquilamente. E é um jogo que, assim, eu vou dizer pra vocês, ele saiu bem mal otimizado. Eu ainda acho que ele é mal otimizado na questão do uso da CPU, mas é um jogo bonito e é um jogo também que ele tem um desempenho bem interessante hoje em dia. Testei também alguns jogos que eu costumo trazer os benchmarkers de GPU aqui no canal, em Alan Wake 2, no preset alto e FSR 4.1 em qualidade, a média foi 92 FPS e 1% low 77. Em Silent Hill 2 Remake, também Full HD e usando FSR 4.1 em qualidade e o preset gráfico no alto, a média foi 87 FPS e 1% low 61. Indiana Jones e o Grande Círculo no preset Ultra, que é bastante pesado, e usando FSR 3.0 em qualidade, a média foi 88 e 1% low 72 FPS. Lembrando que esse jogo é muito pesado, ele usa assim um Ray Tracing bem leve, mas usa, tanto é que o uso de VRAM está em 10.1 GB. Eu estou muito satisfeito com esse upgrade de GPU, porque como a gente viu aí nos testes de jogos, a RX 9060 XT 16 GB modelo Reaper da PowerColor entrega um ótimo desempenho em jogos e também uma boa temperatura. Acho que não teve nenhum momento que a gente passou de 70 graus nesses testes, e como vocês viram aí em Full HD, é uma placa que nada de braçada, tem muito desempenho, sobra desempenho. Inclusive dá para você rodar os jogos até em Quad HD numa boa qualidade. Não com tudo no Ultra. Vão ter jogos que você vai ter que colocar no alto, tipo o Death Stranding 2, ele é bastante pesado quando você tá com o Ray Tracing ligado, só que ainda assim é uma placa que consegue empurrar mais de 60 FPS numa qualidade muito boa em Quad HD. Para mais detalhes, dá uma olhada no vídeo que eu fiz da RX 9060 XT Dual da Asus, que eu testei tanto em Full HD quanto em Quad HD. O card tá na tela, clica aí para conferir. Agora focando um pouco na questão de que eu estou usando Linux e eu saí de uma placa da Nvidia a 4060 de 8 GB para essa RX 9060 XT de 16 GB, eu senti algumas diferenças bem significativas também. São mais qualidade de vida do que realmente grandes mudanças, né? Mas no meu dia a dia fez diferença. Uma das coisas que mais me incomodava, e que não acontecia a princípio, mas depois de um mês de uso, mais ou menos do CashOS, talvez foi algum update, não sei, é que quando o computador hibernava e eu ligava ele novamente, geralmente voltava com a área de trabalho com a resolução toda zoada quando eu estava usando placa da Nvidia. Com placa da AMD isso não acontece. Outra coisa que eu notei é que os jogos abrem muito mais rápido no CashOS quando você está usando placa da AMD do que quando está usando placa da Nvidia. Antes eu abria o jogo, demorava uns 30 segundos, às vezes até mais para abrir. Agora eu abro e rapidamente ele já inicializa. Não é questão de desempenho, mas às vezes quando eu abri o jogo na RTX 4060 eu ficava pensando, pai, será que bugou alguma coisa? E na AMD isso não tem. Outra coisa que eu percebi, pode ser só cor da minha cabeça, pode ser só efeito placebo, mas eu percebi que usando placa da AMD a responsividade do sistema em geral, no CashOS pelo menos, usando o KDE Plasma, ficou bem mais responsivo do que quando eu estava usando placa da Nvidia. Não sei se tem alguma explicação, não sei se é loucura minha, mas minha percepção é que as janelas, o modo como o desktop em geral estava funcionando, ele parece mais responsivo. E para finalizar também não tem como não deixar de mencionar a questão do desempenho das placas de vídeo. Naturalmente, a 9060 XT já é mais poderosa do que a 4060, uns 30%, 40% dependendo do jogo. E usando Linux isso é mais acentuado, porque a gente sabe que placas da Nvidia em jogos DirectX 12 perdem de 20% a 30%, vai depender do jogo também. E na placa da AMD essa diferença de desempenho entre o Linux e o Windows não é tão grande assim. Na verdade tem muitos jogos que o desempenho é quase idêntico.
A AMD só peca um pouco no Ray Tracing no Linux, mas é algo que tem sido melhorado e cada vez está mais próximo do desempenho do Windows também. Então é como se a 9060 XT tivesse um desempenho tunado em relação à RTX 4060 que eu estava usando para jogos. Para a questão de trabalho, eu estou usando o DaVinci Resolve para edição de vídeo e o Affinity para edição de imagem. E o desempenho é muito parecido da 4060 com a 9060 XT. Então nessa questão eu estou satisfeito também, embora, né, a gente está vendo que uma placa da Nvidia que é mais fraca e ainda assim entrega às vezes um pouquinho mais de desempenho do que a 9060 XT. Então claramente placas da Nvidia vão ter um desempenho melhor para trabalho. Só que como eu faço coisas simples, acaba não afetando tanto assim. Caralho, acabei de derramar Um monte de água aqui em cima de mim. Enfim, é isso. Obrigado pela companhia de vocês nesse vídeo. Se gostaram do vídeo, não esqueça de dar like, de comentar o que vocês acharam do desempenho. Lembrem que é uma máquina ITX, viu? Aqui não é um PC Mid-Tower, High-Tower, não. É um PC ITX. Então, comentem o que vocês acharam dessa combinação de AMD, Linux e 53600K, no caso Intel. Se inscreva no canal caso você não seja inscrito ainda e se você puder, contribua financeiramente para esse projeto se tornando membro aqui do canal. A gente se vê no próximo vídeo. Falou!